E antes de iniciarmos, a gente fez essa mudança rápida aqui no tema, porque nós estávamos assistindo uma série e a gente vai até fazer alguns comentários em cima da série. A gente quer até saber se por acaso alguém já viu, para a gente não dar, ou se alguém está assistindo, para a gente acabar não dando muitos spoilers. Alguém aqui já assistiu ou está assistindo a série Lucifer, da Netflix? Por acaso, se alguém estiver assistindo, fala aí para a gente tentar evitar um pouquinho alguns spoilers de quem estiver ansioso para ver o final da série. Alguém aqui já assistiu, está assistindo? Tá na minha lista, mas ainda não cheguei lá. A gente vai então tomar cuidado para não dar muitos spoilers que possam estragar a experiência da série. Mas logo então, de começo, a gente aproveita para recomendar. É uma série com um nome que pode, talvez, trazer algum estranhamento para algumas pessoas. Muita gente já fica receosa de ver pelo nome. Mas, particularmente, eu recomendo muito mesmo assistir. É uma série muito boa que faz, a meu ver, uma belíssima releitura da parábola do filho pródigo. A série toda vai ter como principal ideia a seguinte frase: se o diabo pode se redimir, qualquer um pode. Quando nós falamos no espiritismo da figura do diabo, nós temos que entender que nós não estamos aqui falando de uma figura existente com sua personalidade, sua história. Nós estamos aqui entendendo a figura do diabo, do Satanás, conforme interpretado na questão 122 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona, na questão 122A, de onde vêm as influências que sobre eles se exercem, né, sobre os espíritos com os humanos, dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que se rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Essa é uma questão do Livro dos Espíritos, embora normalmente quando nós entramos no simbolismo do diabo, no espiritismo nós muitas vezes não abordamos muito esse tópico, é uma lição importante. É um simbolismo colocado dentro do texto bíblico, então é uma passagem simbólica, não é um espírito ali realmente existente, mas sim uma ideia geral, um conceito que simboliza todos os maus espíritos, tanto, poderíamos dizer, os desencarnados, como também os encarnados. Todo mau pensamento, todo mau sentimento que surge em nós pode ser simbolizado nessa figura. É um símbolo. E o símbolo traz as suas ideias. Então, Satã, no hebraico, significa o opositor, o adversário. É uma função, normalmente, até num cargo jurídico, promotor, porque, normalmente, quando se encara alguns pontos teológicos, muito se encara como se referindo a um tribunal divino. Deus, o juiz, a lei de Deus é a lei a ser cumprida, a consciência é a constituição de estar escrita essa lei. Daí nós temos os anjos, os consoladores, os advogados, os defensores. Nós temos os promotores, os acusadores, do hebraico, Satã. Então, é dessa expressão que existe, é nessa ideia de um cargo jurídico. É como esses dois opostos, um que te defende, o outro que te acusa. E é nessa figura que nós vamos ver, então, se estabelecer. A figura do diabo simboliza todo lado que vem acusar, que vem apontar os nossos defeitos. São o próprio mal que existe em nós que se manifesta. E no simbolismo do texto, nós encontramos o grande erro, o grande ponto da figura, como se referindo à rebeldia contra Deus. De forma geral, nós podemos dizer que a figura do diabo, a figura de Satã, é um filho rebelde. É o adolescente, vamos dizer assim. Aquele que não obedece às leis, às ordens, os ensinamentos de seu pai. É aquele que ouve o pai dar uma sugestão e quer fazer tudo do contrário. Muitas vezes, eu acho que muita gente deve estar se associando, talvez, com essa figura. E é justamente a ideia. Porque se a figura do diabo representa os nossos maus sentimentos, os maus pensamentos dos espíritos encarnados e desencarnados, representa os maus sentimentos que habitam dentro de nós. É parte nossa. Então, quando nós pegamos o confronto, por exemplo, lá do texto de Apocalipse, o confronto do anjo Miguel contra a figura do diabo, vai representar justamente esse confronto íntimo, o conflito do bem e do mal dentro de nosso interior, dentro do nosso coração.
Mas quando nós entramos na série, a história vai ser, obviamente, adaptada, é um ponto de vista um pouco mais literal, e que não vai se basear simplesmente em texto bíblico. Não é uma visão monoteística do Deus único lá do Antigo e do Novo Testamento. Na verdade, a série é baseada numa série de quadrinhos da DC Comics. A mesma editora do Batman, do Superman, Mulher Maravilha, é que produziu uma série de quadrinhos chamada Lucifer, que vai ser adaptada na série da Netflix, obviamente com algumas modificações, e até mesmo se baseando em alguns conjuntos das religiões cananeias. Então, ali não tem Deus como sendo um Deus único, e sim, são duas divindades, o pai e a mãe. É uma visão um pouco estranha para nós, não é algo que a gente vai pegar e vai colocar como sendo conceitos do espiritismo, mas a lição de moral por trás da série nos chama muita atenção, porque ela vai falar a respeito da redenção. É justamente esse o ponto da história. O diabo é o filho rebelde, o filho que se perdeu, o filho que caiu. Ele vai ser redimido, pois Deus ama todos os seus filhos. Quando nós falamos da parábola do filho pródigo, nós temos aqui em Lucas 15 essa parábola. Só que logo antes da parábola do filho pródigo, nós temos a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. E não lendo aqui a parábola inteira, mas a gente vai ter a seguinte parte que Jesus diz: eu vos digo, em verdade, que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Numa outra parte, a gente encontra, na parábola da dracma perdida: eu vos digo que, desse modo, há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, é sempre essa ideia. A maior alegria não é por aqueles que já estão salvos, aqueles que não precisam fazer mais nada, que já estão no bom caminho, mas por aquele que estava caído, aquele que se perdeu e que é redimido. O evangelho não é pregação para os puros, mas caminho redentor ao que se perdeu. E é justamente nessa linha que a série vai indo. Numa visão, embora não totalmente católica, mas se baseando em muitos conceitos, nós vamos ter lá a ideia de céu, de inferno. Nós vamos ter um arco de redenção, vamos dizer assim, das almas condenadas. Nós vamos ter um arco de redenção das próprias figuras representadas nos demônios. E o principal ponto, a redenção do diabo. Porque se no simbolismo do texto o diabo é a origem de todo mal, é aquele que está em oposição de Deus, é aquele que se rebelou, é o filho que se perdeu, se essa figura puder se redimir, todos nós podemos. Peço desculpa. E qual que então é essa ideia que a gente vai encontrar ali? A parábola dos filhos pródigos, da parábola do filho pródigo, nós vamos ter a seguinte ideia. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles, e não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se dos seus pais para uma região distante, e lá dissipou sua propriedade vivendo dissolutamente. Ou seja, um homem tinha 2 filhos. Um filho pediu sua parte da herança e foi embora, viveu sua vida e gastou tudo. E depois de gastar, chegando uma grande fome, uma grande seca, ele teve dificuldade em viver, se alimentava da comida dos porcos. Então, ele, caindo em si mesmo, diz: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Ou seja, eu errei, eu não estou aqui voltando pedindo que o Senhor me receba como filho. Eu sei que eu não sou digno de pedir isso. Eu errei. Eu estou pedindo que o Senhor me aceite como um dos seus servos. Eu quero trabalhar para você. Receber o meu alimento não de favor, mas com o trabalho, com o suor do meu trabalho. Então, levantando-se, vai até o próprio pai. Chegando lá, o pai o vê de longe, corre em sua direção, o abraça, o beija, e o filho diz então: pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E daí então o pai diz aos servos: trazei para fora a principal estola e vestiu a roupa, o manto.
Dá-lhe um anel para sua mão e sandália para os pés. Ele coloca, então, no dedo do filho o anel com o brasão da família. Coloca sandália para os pés, dá uma roupa nova. Trazei o novilho cevado, o bezerro, sacrificai-o e nos deleitemos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Então nós temos a figura aqui do pai amoroso que vai receber o filho de volta. O filho falou, não sou digno de ser chamado teu filho, me aceita como um de seus servos. Mas o pai amoroso o ama como um filho. O filho tinha ido embora, ele não tinha notícias, e o filho voltou. Para o pai é um motivo de grande alegria. E daí, então, temos o grande ponto. Porque o pai vai fazer uma festa para celebrar o fato do filho ter voltado. E então o filho mais velho, porém, que estava no campo, assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu a música, a dança, chamando dos servos, perguntou o que tinha ocorrido, e o servo responde, teu irmão chegou, e teu pai sacrificou o bezerro gordo, porque recuperou o filho de forma saudável, o filho voltou bem. O filho mais velho, então, fica irritado, não quer entrar na festa. O seu pai, porém, chamava. Então ele fala o seguinte para o pai, o filho mais velho, que havia ficado. Eis que te sirvo há tantos anos. Jamais negligenciei um mandamento teu. E nunca me destes um cabrito para deleitar-me com meus amigos. E quando chegou este teu filho, que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificastes para ele o novilho cevado. O pai, porém, lhe disse, filho, tu estás sempre comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, pois teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Então é curioso, porque aqui o Haroldo, que faz essa tradução, ele não coloca nem como a parábola do filho pródigo, sim a parábola dos dois filhos. Porque os dois filhos apresentam uma postura, digamos assim, problemática. Um se rebelou da casa paterna, foi embora. O outro até estava servindo ao pai, mas não fazia isso com amor. Fazia como uma mera obrigação. Então é interessante porque quando volta o filho, este teu filho, o próprio irmão, ele fala, este teu filho, era o próprio irmão. Ele não tem alegria em receber o irmão, não tinha amor pelo irmão que estava voltando. E é interessante porque na série Lúcifer isso vai ser retratado, e aqui a gente vai acabar tendo que dar um certo spoiler, mas que é mais pra frente, né? Então o pessoal que estiver aí começando ou tiver para começar já vai acabar recebendo spoiler, sinto muito. Mas a figura do anjo Miguel, que eu falei lá que aparece no livro de Apocalipse, que vai ter o confronto com o diabo, na série eles vão colocar esse outro anjo como sendo o irmão do diabo, porque o diabo, na história, é um anjo que caiu. Então, se o anjo caiu, ele poderia se reerguer. Então, nós vamos ter essa história do anjo que caiu, o diabo, se reerguendo, mas quando ele está voltando para a casa paterna, o filho mais velho que havia ficado, e aí eles usam a figura do anjo Miguel, eles colocam como sendo esse comportamento, revoltado pelo filho, estando voltando e recebendo toda a atenção. E é interessante porque não estamos aqui para falar, mas fugiu do texto bíblico, desvirtuou a ideia. Nós não estamos aqui preocupados com essa ideia, mas sim pensando qual que é a lição de moral que nós vamos encontrar no final. Porque nós temos esse mesmo comportamento, e é legal porque eles usam o mesmo ator, então mostra essa ideia de irmãos gêmeos, os opostos. Um saiu, foi embora, se desvirtuou, se rebelou, mas depois se reconcilia com o pai. Aprende a amar, deixa de lado o seu egoísmo. Aprende a amar o seu semelhante. E o outro, que ali estava há tantos anos, servindo ao pai, revoltado com o filho que estava perdido, se encontrou. Então é interessante que a gente tem até um diálogo parecido, né? Em vez de falar, eu estou aqui te servindo tantos anos, ele coloca... Não, porque o pessoal chegou todo animado, falando que ele tinha feito que era certo. Agora a gente, por acaso, parabeniza o detento por cumprir tua pena. Então ele estava revoltado, porque, assim, o meu irmão só está fazendo o que ele devia ter feito desde o começo. E agora a gente fica parabenizando ele. Então a gente tiver essa revolta, ele não tinha o amor pelo irmão. E nós vamos ter todo esse desenrolar da história,
que, novamente, quem tiver interesse em assistir, eu dou essa recomendação para não ficar muito preocupado com esses detalhes da fidelidade a texto bíblico ou fidelidade a conceitos espíritas, mas sim focar nessa lição de moral, da redenção. Pois nós vamos ter essa releitura da palavra do filho pródigo com essa mensagem. Aquele filho que caiu pode se redimir. Se o diabo pode se redimir, qualquer um pode. Então nós vamos ter o diabo se redimindo, nós vamos ter os demônios se redimindo, aprendendo a amar, porque os demônios, ali na série não, mas no texto, no conceito bíblico também seria essa ideia dos anjos caídos, e se simbolizam do texto, que na verdade serão simplesmente espíritos que se desviaram, o anjo não no sentido de ser bom ou mal, mas simplesmente um ser espiritual, não encarnado. Então nós temos os espíritos que caíram e que, vivendo através de inúmeras experiências, vão aprender a se reerguer, vão aprender a amar e recuperar o comportamento, ou pelo menos o lugar que deviam ter desde o momento da sua criação. O reino que vos foi preparado por herança desde a criação do mundo, como diz Jesus. Então esse é o caminhar da série. Nós vamos ver esse arco de redenção que nos traz essa história de uma maneira bem direta, no final colocam de forma bem explícita isso. Se o diabo pode se redimir, qualquer um pode. E é bonito porque nós vamos ter, então, essa figura do diabo deixando de ser egoísta, deixando de ser orgulhoso, aprendendo a humildade perante Deus, aprendendo a amar o seu semelhante. Nós vamos ter as figuras dos demônios também aprendendo o amor. E nós vamos ter todo o desenrolar da ideia do inferno, aquele lugar que tinha o conceito de uma tortura eterna, e que é curioso, inclusive, porque fala que as portas não estão trancadas, cada um está preso pela própria culpa, pela própria consciência, isso nos lembra muito o Espiritismo, mas que eles vão fazer, podemos dizer, uma certa reforma no final ali no inferno, trazendo a seguinte ideia: não um lugar de sofrimento, mas um lugar de redenção. Quase uma terapia, digamos assim, para uma recuperação do indivíduo, onde ele enfrenta os próprios erros para poder se redimir e alcançar o paraíso. E é com essa ideia que eu passo agora de volta para a Lavínia, que vai trazer um pouco mais essa questão, esse entender do céu, do inferno, como que isso é representado na série. Então, diante do que o Victor coloca, a gente vai trazer alguns conceitos que a gente viu hoje, no finalzinho, já na sexta temporada, que já lançou, hoje a série foi somente encerrada na sexta temporada. Então, nesse finalzinho, a gente vai tratar justamente do finalzinho também da série. E para que a gente possa fazer isso, é interessante que a gente pode relacionar justamente com o livro do Humberto de Campos, que é o Luz Acima, que a gente tem aqui em mãos, é esse livrinho aqui. Para o pessoal que tiver interesse, a gente indica o capítulo de número 4, Nos Limites do Céu. Depois a gente traça o paralelo que é possível a gente realizar com a série. Antes, vamos apresentar primeiro esse capítulo, vamos primeiro apresentar essa história, e quais as relações que a gente pode fazer, então, posteriormente, com a série, com esse finalzinho da série, que foi tão interessante da gente assistir. A gente percebe que nesse momento, nessa história do Humberto de Campos, nós temos dois personagens. Um deles é um anjo que está ali guardando ali as portas do paraíso, e o outro é alguém que acabou de desencarnar. É alguém que ali acabou de deixar os envoltórios do corpo, que acabou de deixar as vestes do corpo. Só que como que chega esse espírito desse recém-desencarnado? Ele chega ali numa condição de luminosidade, ele chega ali muito bem, digamos assim. Ele chega iluminado, ele chega esclarecido, ele chega justamente com as virtudes reunidas. Então ele vai conversar com o anjo para ver se ele realmente poderia adentrar essas portas do paraíso, se ele poderia fazer parte, então, dessa comunidade ali que vivia nesse paraíso, né? Justamente nesse lugar bom, nesse lugar ali que aqueles que tinham mérito para isso viviam depois da sua encarnação. E assim nós percebemos que durante a sua conversa com o anjo, ele vai entrevistá-lo, para ver se realmente, né, apesar da luminosidade, ele teria os méritos necessários para isso. E o anjo começa ali a tecer uma série de perguntas. Então ele pergunta se o recém-desencarnado que guardava essa luminosidade tinha ali esperança, se seguia o caminho do bem, se cultivou a pureza ao longo dos seus dias, se procurou
trabalhar, se procurou desenvolver a fé, se procurou ali desenvolver o amor. E ao que tudo indica, ao que tudo, todas essas respostas desse recém-desencarnado são justamente respostas positivas. Então, ele sempre vai respondendo: sim, eu tive fé, sim, eu busquei ter ali o amor, sim, eu busquei ali desenvolver a pureza, sim, eu busquei estar ali no caminho do bem. Então, a gente vai percebendo, a gente vai ali achando que essa pessoa, que esse recém-desencarnado, estaria ali pronto para entrar, para adentrar o paraíso. Ao que o anjo pergunta, por fim, né? Finalmente, para encerrar. Então, mas, meu amigo, você já trabalhou no inferno? Ao que o nosso querido amigo recém-desencarnado responde que não, com uma certa indignação, perguntando: por que eu teria que descer ao inferno, atender aquelas pessoas que fizeram tanto mal, ou que não se encontraram, ou não seguiram o caminho do bem? Eu procurei me preservar, eu procurei ali aprender, desenvolver minha cultura, meu lado intelectual, procurei ali desenvolver o meu esclarecimento, procurei desenvolver as virtudes aqui que eu reúno nesse momento, procurei cuidar da minha própria iluminação. Por que eu teria, então, que me preocupar com essas pessoas que não procuraram fazer o mesmo? Qual seria? Por que deveria ser minha preocupação? Por que essa deveria ser uma das minhas preocupações? Ao que o anjo vai responder que, para que ele pudesse subir mais alto, ele teria que descer até as regiões ali infernais para poder trabalhar, para poder realmente fazer essa diferença, para que ele pudesse desenvolver de forma mais profunda esse amor, para que pudesse compreender mais profundamente esses conceitos. Para que a gente suba o mais alto que a gente possa, é necessário que a gente possa descer, estender esse trabalho, estender a nossa ajuda, estender a nossa presença nos círculos mais baixos, nas regiões mais difíceis, onde a gente possa ajudar. E a gente percebe justamente outro ponto, uma outra comparação que esse anjo guardião faz, que é muito interessante: o Sol. O Sol brilha de tal forma que seus raios alcançam as regiões mais próximas, como as regiões em que já existem luz, assim como também alcança aquelas regiões de penumbra, aquelas regiões mais escurecidas. O Sol alcança de forma democrática todos os pontos. Assim também devemos fazer, assim também devemos proceder, devemos estender o nosso amor, devemos estender o nosso trabalho, não só a nós mesmos, no nosso aprimoramento, no nosso progresso, mas também aos nossos irmãos, aqueles que estão numa situação difícil, aqueles que enfrentam as suas provas. É justamente sobre isso, sobre procurarmos entendermos o outro com o outro irmão, e se é nosso irmão, nós devemos ali procurar entender como podemos ajudar, como vamos desenvolvendo esse amor, como vamos entendendo cada vez mais cada uma dessas figuras enquanto nossas irmãs. E vamos desenvolvendo esse sentimento de forma cada vez mais pura, de forma cada vez mais plena, de forma mais completa. Olha só a importância da gente ter essa compreensão. E antes disso, quando o anjo faz essa pergunta, se ele já teria ali realizado esses trabalhos por esses irmãos menos felizes, ele responde com essa indignação, dizendo que até um contrassenso ele procurar fazer esse trabalho de descer ao inferno para ajudar essas pessoas que teriam ali não seguido um caminho tão legal. Ele julga como sendo um contrassenso, quando na realidade faz muito sentido se a gente parar para pensar. Como é que a gente vai entender esse amor? Como é que a gente vai desenvolver esse amor? Quando a gente tem que procurar entender como é que nós vamos conseguir estender esse amor, esse sentimento tão puro, esse sentimento de forma tão plena, se nós não procuramos estender a todos aqueles que convivem conosco, se nós procuramos estender a todos aqueles que conhecemos, que não conhecemos, porque todos somos irmãos. Então, esse sentimento tem que se estender a todos de forma indistintamente por todos. Relacionando com o final da nossa série, que a gente viu, e fica mais uma vez a ideia, o convite para que o pessoal que tem interesse assista, porque realmente tem uma mensagem muito interessante, tem uma mensagem muito positiva por trás. A gente vê então uma personagem, uma personagem, nós não vamos trazer nomes para que a gente não antecipe, né, o final, para que a gente não antecipe os spoilers, para que a gente não antecipe alguma informação. Então a gente vê isso no final da série também, a gente vê um personagem ali que busca viver sua vida de maneira correta, e depois que desencarna, depois que chega ali no mundo espiritual, da forma como a série faz o retrato, faz o recorte, ela é recebida
Só que ela vai ali se dedicar, ou ele vai ali se dedicar justamente ao trabalho fraterno, ao trabalho de ajudar os outros irmãos que estariam nos círculos infernais a entender os seus problemas, a entender as culpas que eles carregavam, o porquê de estarem ainda naquela região, o que eles precisavam entender, que culpas eles precisavam trabalhar, o que eles precisavam perdoar em si mesmos, em outras pessoas, como numa grande terapia, como o Victor colocou. E é muito interessante a gente ver esse atendimento fraterno que é prestado, esse auxílio, essa compreensão de que, para que eu possa crescer, para que eu possa evoluir, para que eu possa me aprimorar, é necessário também que eu estenda, que eu esteja à disposição ali dos meus irmãos também que enfrentam alguma dificuldade, daqueles irmãos ainda rebeldes, daqueles irmãos que ainda precisam dessa compreensão, que precisam trabalhar esses defeitos, esses vícios morais que ainda carregam consigo. Então, olha só essa grande questão, que a gente deve procurar estender esses sentimentos a todos aqueles que convivem, que não convivem conosco, a todos os nossos irmãos, porque são todos nossos irmãos. Isso implica que nós estendamos esse sentimento de forma indistinta, a todos eles, com o calor do nosso coração, com toda a nossa força de vontade, com toda a nossa boa intenção e disposição. Então, é justamente sobre isso que nós devemos ali pensar, é justamente sobre isso que nós devemos ter em mente quando formos ali fazermos o bem, seguirmos o caminho correto. Estamos fazendo isso, nos instruindo ali, aprendendo, que é importante, mas para a gente, estamos procurando também estender isso para os nossos irmãos, para aqueles que nos acompanham na nossa jornada, que são os nossos irmãos de caminhada. É isso que nós temos que procurar pensar e estamos fazendo. Pois só vamos aprender a amar de forma plena e a desenvolver todos esses sentimentos que foram aqui colocados de forma plena, quando colocarmos isso, quando vivenciarmos isso de forma real, vivenciarmos por cada um que nos acompanha nessa jornada. Então, o final da série vem justamente nesse sentido, de mostrar que, tendo aí uma conduta correta, vivenciando, não se encerra ali, justamente. A gente tem o personagem ali buscando ajudar, mesmo depois ali do seu desencarne, mesmo depois ali da sua morte. Ele busca ali estar ajudando, busca estar participando desse auxílio àqueles irmãos que necessitam, desse auxílio àqueles espíritos que precisam, que são retratados na série, que estão ainda precisando passar pelas culpas, que estão precisando ali corrigir aquilo que trazem dentro de si. Então, vamos fazer essa reflexão e pensarmos, estamos ali agindo dentro das nossas possibilidades, aprendendo a amar cada um que nos acompanha nessa jornada aqui evolutiva, como verdadeiros irmãos, amplificando esse sentimento tão puro e tão nobre que devemos ter por todos de forma indistinta. Um detalhe que eu acho que a gente pode deixar aqui como uma lição de moral é justamente no aspecto de que nós não podemos ter a verdadeira caridade com o semelhante, aprender realmente a amar o outro como irmão, se nós não aprendermos a ter compaixão e misericórdia de todos aqueles que, como nós, cometeram tantos e tantos erros ao longo das suas jornadas evolutivas. Quantos de nós não estivemos nas sombras do plano espiritual, no umbral, nas furnas? Quantos de nós não estivemos na condição daquele que erra? E quantos de nós ainda estamos? Nós não podemos depois, conforme alcançarmos, conquistarmos as virtudes, fecharmos os nossos olhos àqueles que ainda estão nas sombras. Uma coisa que nos chama muita atenção nos livros de André Luiz é justamente no momento que descreve o trabalho do próprio Cristo, que pessoalmente desce das altas esferas do plano espiritual até o mais fundo das trevas, para atender e socorrer os irmãos em necessidade. Esse é o verdadeiro amor que nós devemos exercer. Porque Deus, na condição daquele Pai amoroso, ama todos os seus filhos. E como poderíamos pensar que aquele que é o todo-poderoso amor ficaria satisfeito com uma porção de seus filhos em alegria, enquanto uma outra porção segue no sofrimento? A série, vamos dizer assim, puxando ali no final, é perfeita? Não. Tem vários conceitos que a pessoa não vai gostar, vai ter aqueles lados que fala, nossa, quanta enrolação, nossa, isso aqui não tem nada a ver com a doutrina, mas ela nos traz essa lição. O Pai amoroso, que acolhe todos os seus filhos, e não fecha a porta àquele que se perdeu.
Aquele pai que estende os braços abertos ao filho que caiu e que agora, se levantando, volta à casa paterna. Porque tem mais alegria por aquele que errou e se arrependeu, por aquele que já estava salvo e não precisava de arrependimento. É nesse sentido que devemos entender a foda da caridade não há salvação. Tanto, sem eu ter o sentimento de caridade, não há salvação para mim. Mas se eu não estender essa caridade ao meu semelhante, eu não poderei auxiliar a salvar o outro que está perdido. Essa é a essência do amor de Deus. O amor por todos os seus filhos. Quer sejam filhos fiéis, obedientes, quer sejam ainda filhos rebeldes aos seus ensinos. Mas nós, na condição de humanidade, na condição de filhos de Deus, irmãos uns dos outros, não podemos jamais julgar ou condenar ou deixar de estender a mão a um daqueles nossos irmãos que caiu. Essa é a nossa caminhada, essa é a nossa jornada. Quer estejamos encarnados ou desencarnados, quer estejamos ainda no erro ou já no acerto, não podemos fechar nossos olhos, fechar nosso coração, aqueles de nossos irmãos que ainda se debatem nas sombras. Então a gente deixa a recomendação dessa série, porque a gente saiu ontem, eu acho, a sexta temporada, a gente pegou e viu 2 episódios ontem, e hoje a gente viu os últimos 8, a gente maratonou, então ficamos bastante assistindo, e a gente falou, pô, seria legal a gente aproveitar esse ponto, que está fresco na nossa memória para a gente trazer. Prometemos, numa outra ocasião, trazermos os nossos conceitos sobre o anjo Rafael, o conceito da cura de Deus junto de Tobias, uma passagem no Antigo Testamento, mas nós queremos hoje, antes de falarmos do anjo Rafael, falarmos da figura do anjo que caiu, aquele espírito que é um filho de Deus e que caiu no mais fundo abismo, mas que aquele pai amoroso jamais deixou de estender a mão amiga e amorosa para ele. Deixamos aqui essa reflexão, que Jesus abençoe a todos nós, que nos lembremos sempre das palavras de Jesus. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Muito bem. Vocês querem fazer a prece final, antes da gente conversar um pouquinho? Podemos fazer sim. Obrigada. Vamos então, elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, agradecendo desde já por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje para acolhermos essas reflexões e que essas reflexões possam se fazer cada dia mais presentes no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas ações e nos nossos pensamentos. Agradecidos que estamos, dizemos as palavras que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja.